Olá, está no ar MP Cidadão. E no programa de hoje você vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MP RJ. Você vai ver mais uma reportagem sobre uma série de grupos de atuação especializadas do MP-RJ e aqui no estúdio nós vamos receber o coordenador do MP em Mapas, Pedro Borges, e o gerente do MP em Mapas, Daniel Belchior. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E nós vamos ver agora mais uma reportagem sobre os grupos de atuação especializadas do MP-RJ. Acompanhem. GAEDEST, Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor, criado pela Procuradoria-Geral de Justiça, tem por finalidade prestar auxílio em todo o Estado, sempre em caráter consentido, aos órgãos de execução do Ministério Público em matérias relacionadas à proteção do torcedor, ao direito ao desporto e ao regular funcionamento das diversas esferas do Sistema Nacional do Desporto e da Justiça Desportiva, primordialmente nas searas criminal e de tutela coletiva. O grupo foi criado em outubro de 2017, justamente para atuar nessa área de, defesa do torcedor e para tentar, de uma forma geral, melhorar o nível dos eventos de esporte no Rio de Janeiro, principalmente no tocante à violência, né? Que sempre foi um foco bastante importante da nossa atuação. O grupo é formado pelo coordenador, que sou eu, mais 5 membros, nenhum deles afastado de suas funções, quer dizer, a gente faz com acúmulo das funções. Primeiro, são então, coordenação e mais 5, né? Um deles faz a parte do juizado adjunto torcedor e dos grandes eventos, recebendo todos os procedimentos, denúncias, transações penais que vêm dos plantões nos jogos de futebol, Maracanã, Engenhão, São Januário, todos eles. Então, esses procedimentos desaguam no juizado torcedor e então há um promotor específico do GAEDEST para atuar nesses procedimentos. Além da atuação nos procedimentos ligados à paixão nacional, o grupo atua em outras questões, sempre procurando atender às demandas dos demais promotores da instituição. Temos 2 asas, que é uma de investigação penal e uma de tutela coletiva. Então, há 2 promotores bastante experientes na área de tutela coletiva, promotores de investigação penal, que estão atuando nos inquéritos em que é solicitado auxílio do GAEDEST, e 2 também bastante tarimbados na área de tutela coletiva para atuar em procedimentos, inquéritos civis, em que há a solicitação de auxílio do promotor natural para auxiliar nas investigações, enfim, ou de forma total ou de forma parcial. A gente costuma falar que é o gosto do freguês. Se o promotor quiser, tanto no inquérito policial quanto no inquérito civil, quiser solicitar nosso auxílio e a gente continuar atuando, e não há problema nenhum, a gente até gosta. E se quiser também que a gente tome a frente da investigação, a gente faz com o maior prazer, não há problema nenhum com relação a isso. A intenção é sempre atuar em apoio ao promotor natural e sempre respeitando religiosamente quase o princípio promotor natural, que é uma das bases do Ministério Público do Rio de Janeiro e do Ministério Público Nacional. Com menos de 1 ano de existência, o grupo já coleciona atuações de sucesso. O coordenador do grupo, o promotor de justiça Cláudio Varela, destacou algumas delas. Na verdade, o grupo é bastante recente, né? Hoje tem menos de 1 ano ainda de existência, mas já houve várias hipóteses que a gente atuou com bastante sucesso. A primeira delas foi a Operação Límpidos, que envolveu, resumidamente, dirigentes de clubes, membros de torcida organizada, e essa relação, às vezes não tão correta, que levava os ingressos que eram cedidos às torcidas para o cambismo, que é um dos focos também do grupo. Então, essa operação foi deflagrada em duas partes. O GAEDEST em conjunto com a DRCI, que é a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e houve vários, integrantes de torcida organizada presos, e houve denúncia com bastante gente envolvida, e o processo agora está
no juizado adjunto torcedor dos grandes eventos, ainda sobre a nossa responsabilidade. Mais recentemente, houve a denúncia do nadador americano Ryan Lochte por falsa comunicação de crime, artigo 340 do Código Penal, depois de uma batalha judicial vencida pela Assessoria de Recursos Constitucionais do Ministério Público, que atuou de forma brilhante e abriu uma janela de oportunidade para que o GAEDESP pudesse oferecer a denúncia. Foi um fato que, vamos dizer assim, não digo que manchou porque foi falso, foi descoberto, mas que causou um certo desconforto, né? A Olimpíada toda, enfim, foi um sucesso, bem organizada, com seus problemas, mas foi bem organizada, né? E uma pessoa de fora dizendo que foi roubada, enfim. As atribuições do Grupo GAEDESP não se restringem ao espaço físico do MPRJ. Os promotores vão a campo acompanhar o andamento dos grandes eventos esportivos realizados na cidade do Rio de Janeiro. Quando há uma necessidade, uma coisa mais pontual, a gente já foi também, por exemplo, nesse dia do Flamengo e Emelec, pela Libertadores da América, a gente foi no estádio, um dos promotores de investigação penal participou das reuniões com o Flamengo, com a Polícia Militar, com a Federação, enfim, deu suas opiniões e, vamos dizer assim, participou de alguma forma da elaboração do plano estratégico daquele jogo específico, que era um jogo muito importante, tanto para a cidade como para o próprio clube interessado, porque era logo após um incidente quase que trágico, né, lá do Flamengo em Independiente, pela Sul-Americana. Então, a gente foi o promotor, fui eu também, em conjunto com o representante do consórcio Maracanã. A gente, enfim, além de ter participado nesse sentido, a gente participou de uma vistoria no entorno do estádio no dia do jogo, a partir do início do primeiro, um pouquinho antes, a partir do início do primeiro tempo, e depois no final também, enfim, a operação foi muito bem sucedida nesse jogo. O interesse da gente é que a gente consiga manter esse nível de otimização dos recursos e, enfim, os eventos sejam todos um sucesso. Nem sempre é possível porque há, enfim, tumultos que independem enfim, de qualquer forma de prevenção, mas a nossa luta é para justamente minorar isso a um nível aceitável e não os estádios serem uma praça de guerra como já foram há tempos atrás. E agora nós vamos saber quais são os principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Tudo bem, José Fernandes? O MPRJ, por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC, ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de 4 ex-presidentes do Detran RJ, do empresário Arthur César de Menezes Soares Filho, o Rei Arthur, e outros 42 réus por formação de cartel em licitação. A ação tem como base inquérito civil que apurou a ocorrência de fraude no processo de licitação. As contratações foram firmadas durante o governo de Rosinha Mateus e os respectivos termos aditivos se estenderam até o fim do primeiro governo de Sérgio Cabral. Ao todo, o órgão gastou com os contratos, na época, mais de 307 milhões. E o MPRJ beneficia a população fluminense com campanhas de saúde por meio do Núcleo de Saúde Ocupacional. É uma série de campanhas, ações e programas de saúde em benefício à população fluminense. Nesse sentido, foram realizadas no último ano campanhas de doação de medicamentos, vacinação, doação de sangue e palestras de prevenção da saúde. E para fechar o nosso Minuto MPRJ de hoje, vamos para o último destaque. O MPRJ participou por meio da Coordenadoria de Comunicação Social, a CODICOM, de um encontro na sede do Ministério Público do Distrito Federal em Brasília, para debater a elaboração de forma integrada e colaborativa por diversas unidades do Ministério Público Brasileiro de uma campanha nacional de comunicação que pretende divulgar o papel do MP como agente de transformação social.
Esses foram os destaques do nosso site mprj.mp.br. Acesse e fique por dentro dessas e de outras notícias. Até a próxima semana, José Fernandes. Muito obrigado pela sua participação, Patrícia. E a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e não sai daí porque o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão e agora nós vamos falar sobre o MP em Mapas, que é uma plataforma, que entrega ao cidadão dados ligados à atividade fim do Ministério Público e dados de interesse da sociedade. Aqui no estúdio eu recebo o coordenador do MP em Mapas, o promotor de justiça, Pedro Borges, e o gerente do MP em Mapas, Daniel Belchior. Sejam muito bem-vindos ao nosso MP Cidadão. Eu gostaria que vocês começassem explicando para a gente o que é o MP em Mapas. Doutor Pedro. O MP em Mapas, na verdade, é um conjunto de plataformas que se destinam a produzir análises, diagnósticos e geoprocessamentos, tanto para instrumentar a atividade fim do Ministério Público, quanto para suportar diversas decisões que outros órgãos precisam tomar e o próprio cidadão, no sentido de ele se interessar e se instrumentar cada vez mais para participar desse processo decisório. É uma necessidade tecnológica, doutor Daniel, que as instituições tenham que se adaptar a esse mundo, esse mundo de conhecimento que está se apresentando? Eu acho que sim. A gente vive hoje uma era da informação. Há informação por todos os lados e é necessário pegar isso um pouco e entender para gerar o conhecimento. Então, até mesmo para evitar trabalho repetido, extrair mais dessas informações, foi necessário a gente parar, juntar isso tudo, limpar e fazer essa plataforma para servir esses dados e esse conhecimento de forma mais fácil, tanto para os membros quanto para o cidadão. Doutor Pedro, é uma ferramenta que ajuda o Ministério Público a se aproximar mais do cidadão, né? Não só dos cidadãos, como também de diversas iniciativas que a sociedade produz. Um viés que eu acho interessante e sempre gosto de destacar é a participação dos dados colaborativos na plataforma. Por exemplo, hoje a gente vem trazendo dados da ONG Fogo Cruzado, que faz um trabalho muito interessante de captação das regiões onde ocorrem os tiroteios, e a gente vem absorvendo esses dados, plotando na nossa plataforma de análise in loco, e a partir daí fazendo um cruzamento desses dados colaborativos com outros dados que nós já tínhamos disponibilizado. Por exemplo, a gente consegue hoje pegar toda essa camada de dados colaborativos que vem do Fogo Cruzado, com uma periodicidade muito constante, e comparar isso com a área em que escolas estão sendo mantidas ou até mesmo planejadas para serem construídas, de forma a evidenciar de que maneira a realização desses tiroteios impacta na rotina, no dia a dia do aluno, da própria execução do planejamento da educação. E isso tem também um viés muito importante no próprio planejamento das operações policiais, quando a gente começa a fazer essas análises e entender como é que isso se relaciona com a rotina, com o cotidiano da população. Quer dizer, doutor Daniel, a própria Polícia Militar, a própria Polícia Civil pode se usar dessa ferramenta também, né? A ferramenta que essas instituições não possuem, né? Sim, um dos objetivos dessa ferramenta é justamente essa parte colaborativa. Então, todo cidadão pode usar, assim como qualquer outro órgão, assim como a gente também pega informação desses órgãos e coloca na ferramenta. Uhum. Agora, voltando ao MP em Mapas, né, que é uma ferramenta nova também, né, existem outros ministérios públicos que estão adotando essa mesma iniciativa que nós estamos tendo aqui no Rio de Janeiro, ou o Rio de Janeiro está sendo pioneiro nessa história? Eu acredito que o Rio está sendo pioneiro na metodologia e na formatação do projeto. É um setor exclusivo, olhando unicamente para a produção de data science, diagnóstico, análise e geoprocessamento. Mas, por outro lado, eu acho que isso é uma tendência do Ministério Público Brasileiro. Eu sei de diversas iniciativas de ciência de dados do Ministério Público Brasileiro, em várias unidades, e acredito mesmo que a conexão dessas iniciativas vai dar realmente um grande salto, quando todos os Ministérios Públicos estiverem produzindo dados de alta qualidade e, principalmente, intercambiando essas informações para instrumentar as suas atividades. E você que é operador do MP em qualquer ponto do nosso país, pode entrar aqui em contato com o Daniel, para ter mais informações. Vocês
estão dispostos a ampliar isso para outros estados, colaborar com outros estados com esse conhecimento? Sim, pode entrar em contato conosco, com o Dr. Pedro, e marcar uma visita, uma aproximação que a gente recebe, sim. Tá legal. Gente, e nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já falando mais do MP em Mapas, que é uma ferramenta muito interessante e revolucionária, né, quando a gente fala de instituição pública, né? A gente volta já já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão, né? E hoje nós estamos falando sobre o MP em Mapas, né? Uma ferramenta muito importante e inovadora que o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro está colocando à disposição de toda a sociedade. Inclusive você que é de fora do Rio de Janeiro, que queira se inspirar e fazer algum tipo de pesquisa, você que é governante, você que atua no Poder Executivo, você pode ter no site do Ministério Público, né, boas ideias para você levar também para o seu estado. O Ministério Público do Rio de Janeiro tendo essa postura proativa, né, que é bem diferente do que que ocorria, né, com as instituições no passado, né, doutor Pedro? Hoje o Ministério Público é uma instituição mais proativa do que reativa. A atividade resolutiva é um foco muito importante, né? A gente não pode ficar a reboque dos acontecimentos. A gente tem que estar um passo à frente, se preparando para uma realidade iminente e principalmente coletando e transformando informação em conhecimento para que a gente possa tomar sempre decisões cada vez mais baseadas em dados. A esse propósito, Daniel, se coloca hoje na pauta do dia, né, em termos quando a gente fala em tecnologia, da inteligência artificial. Vocês estão preocupados com isso também, abordar essa temática? Não só preocupado, como nós já estamos, a partir de parceria com a academia, com grandes softwares de data science, inteligência artificial, junto com o núcleo que a gente criou de inteligência artificial. Não há outra forma de trabalhar esses dados e enxergar isso, senão dessa forma. Bom, explica pra gente o que é inteligência artificial, né? Que eu joguei essa questão, mas é sempre legal a gente sublinhar também, né? Sim, a partir do aprendizado de máquina, então a gente ensina a máquina o que é aquilo ali, a partir disso ela consegue replicar e entender coisas, analisar de forma muito mais rápida do que algo que o humano não conseguiria fazer. Então, desde classificação de documento até predição de acontecimentos baseado em histórico. Então, o que melhora muito a base de consulta, né, doutor Pedro? Você vai ter uma qualidade de dado melhor, mas acho importante frisar que a gente consegue superar uma barreira muito importante. O serviço público é sempre impactado pela limitação de recursos e a infinidade de demandas. Quando a gente traz o aprendizado de máquina e a inteligência artificial para dentro dessa operação, a gente maximiza, a gente potencializa a entrega de resultados de maneiras inimagináveis no passado. Quer dizer, a gente ganha mais em economia e em velocidade também, né? Exato, a gente consegue entregar mais a um custo menor. Por isso que o senhor enfatizou no outro programa, né, que é a atividade fim do Ministério Público, né? Ela é cumprida com mais eficiência. Exatamente, a gente traz mais informação para que a atuação seja cada vez mais cirúrgica, cada vez mais resolutiva e preventiva, ao mesmo tempo em que a gente consegue fazer uma melhor equação no uso dos recursos que são sempre limitados diante da demanda que nunca para de crescer. Daniel, como é que são feitas as atualizações desses dados? Qual é a frequência desse acompanhamento todo? O robô, ele nunca para de aprender. A cada análise que ele faz, a cada resultado que ele mostra, a gente está sempre corrigindo ele. E ele mesmo vai aprendendo com ele mesmo, baseado nessa nossa correção, nosso ajuste. Então, isso é um processo de aprendizado que nunca vai acabar. Esse aprendizado ele vai se moldando com a realidade, porque a realidade vai mudando e o computador ele vai aprendendo junto com aquilo ali. Mas é muito mais fácil a gente ensinar a uma máquina só e ela replicar isso com milhões de pessoas do que botar milhões de pessoas analisando, entendendo aquilo ali. Dá um exemplo para o nosso telespectador, assim, o que poderia ser objeto assim de uma ação da inteligência artificial? Que dado, que produto ele gera para o cidadão? Pegar um exemplo mais prático assim, ao chegar uma demanda para o promotor, a inteligência artificial consegue, baseado naquela demanda, já identificar quais foram outros resultados de demandas iguais, quais são as outras demandas que são iguais, o que aconteceu com essas outras demandas,
essa ação que ele pretende fazer vai ser efetiva ou não. Então, o robô já consegue dar para o promotor de justiça, ajudar ele a achar um caminho mais efetivo para resolver aquele problema. Doutor Pedro, então, a partir dessa estrutura toda, podemos dizer que a atividade fim do MP acaba sendo muito mais otimizada, né? Não, sem dúvida. A análise do aprendizado de máquina dentro do que o Ministério Público provoca ao Judiciário permite que a gente tenha uma contextualização muito maior da atividade, né? Tirando o foco atômico daquele único procedimento ou processo, para que a atuação passe a estar orientada para uma visão bem maior, mais holística, na verdade, do objetivo que se persegue com aquela atuação. Bom, e a gente fica muito feliz, né, muito honrado de estar fazendo parte aqui dessa discussão, porque é a discussão do futuro, né, gente? E as coisas podem ficar muito melhores se todos nós contribuirmos e chamarmos o Ministério Público para estar do lado da gente. Mas o MP de Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do coordenador e do gerente do MP em Mapas, Pedro Borges e Daniel Belchior. E você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana no MP Cidadão. Um forte abraço e até lá.